Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, agora com um novo horário, às 15 horas ao vivo, aqui direto da TV Grande ABC, e você pode assisti-lo também pela rede NGT às sextas-feiras às 14 horas, a reapresentação. E vasta programação também na TV Grande ABC de outras alternativas de oportunidades. E hoje tema do mundo é o Covid, e para falarmos um pouquinho sobre esse assunto com a profundidade e respeito que merece, o João Paulo Fernandes, que é membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. João, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, Roberto, pela oportunidade de falar também. Bem, inicialmente, sua formação é? Eu sou farmacêutico de formação, eu fiz depois o meu mestrado e meu doutorado na área de química medicinal, que lida com a parte de desenvolvimento de novos medicamentos, novos tratamentos, e desde então eu tenho atuado na área tanto acadêmica quanto de pesquisa nessa área. Perfeito. Bom, o maior debate que tem hoje na internet, infelizmente, né, é sobre a tal da hidroxicloroquina ou cloroquina, né? Qual a diferença entre uma e outra? A hidroxicloroquina, ela é um derivado da cloroquina que tem uma pequena mudança química que torna ela um pouco menos tóxica, ou um pouco mais segura do que a cloroquina. Mas o uso das duas que existe hoje aprovado, ele é mais ou menos na mesma linha que é no tratamento de algumas doenças reumáticas, doenças inflamatórias crônicas principalmente. Ou seja, ele é utilizado há um bom tempo para doenças reumáticas. Isso, a hidroxicloroquina já... Lúpus também, eu li alguma coisa a respeito, né? Isso, a hidroxicloroquina principalmente nessas situações, a cloroquina também tem um uso já muito tradicional e antigo, no tratamento também da malária, né, que é uma doença parasitária que tem em várias áreas do mundo, é uma doença tropical, e já tem, acho que talvez mais de 50 anos do que ela é usada para essa finalidade também. Tá. Bom, está tendo um debate muito grande, né? Eu digo que está tendo muito calor e pouca luz no debate, né? E, inclusive, eu fui procurar avaliar as opiniões a respeito, se é válido ou não, e cheguei a uma conclusão: ninguém sabe. Tá? Qual que é a sua opinião? Eu vou colocar a opinião de quem é um pesquisador e profissional da saúde sobre essa área, né? Na verdade, essa ideia da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento da atual doença, né, da que é chamada de Covid, e que é causada pelo vírus, né, que aí é bom diferenciar, que se chama SARS-CoV-2, se baseou num estudo clínico que surgiu, pequeno, e que mostrava que alguns pacientes com a doença tiveram alguma melhora ao usar a hidroxicloroquina, especialmente quando associada com a azitromicina. Mas esse estudo tinha uma evidência bastante fraca, né, era de um grupo francês, mas ele ganhou notoriedade, porque já existiam alguns estudos também que são chamados in vitro, né, que são feitos em laboratório, em placa, né, não no paciente, que davam alguma ideia de que ele teria ação sobre coronavírus. Então, ele foi aplicado em alguns pacientes, só que como as evidências do estudo, né, então não existia um grupo controle bem definido, não existia uma comparação para se dizer se a pessoa foi curada pela hidroxicloroquina com azitromicina ou apesar dela. Essa evidência se tornou cada vez mais questionável. Discutível. E agora alguns estudos maiores têm surgido e que têm cada vez mais mostrado que não existe um benefício realmente comprovado desse tratamento. Tá. Muito embora ele ainda tenha sido indicado por vários médicos que estão enfrentando a doença, muito possivelmente pela falta de opções do que fazer, e acho que vai um pouco naquele princípio do... tentativa e erro? Da tentativa e erro, ou pelo menos do evitar que a pessoa piore, né? Sim. Muito embora eu acho que também tem que ser levado em consideração o princípio básico de qualquer área de saúde, que é o primum non nocere, né? Que é, primeiro, não prejudique. Sim. E qualquer tratamento, né, quer dizer, qualquer medicamento oferece um determinado risco e que ele tem que ser avaliado. Então, é importante a gente dizer para a população que elas não podem fazer uso dessas substâncias de forma inadvertida e sem
respaldo, né, de um profissional ou de uma orientação médica adequada. Se nem eles estão sabendo direito, imagine alguém leigo saindo fazer isso. Exatamente, né? Porque ela tem vários efeitos indesejáveis ou arriscados que podem surgir com o uso inadequado. Sim. Você comentou para mim, antes de iniciarmos o programa, que tem pessoas que estão tomando com chá, com umas maluquices aí. Fala um pouquinho sobre essa até de fontes para tratamento de animais domésticos. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, acho que na busca por um possível tratamento, né, porque a situação de pandemia ela gera uma comoção pública e social muito grande, né? Então acho que a falta de um tratamento específico fez com que as pessoas procurassem, né, até pessoas leigas se aventuraram na área de pesquisa e foram procurar informações mais científicas, mas com pouco julgamento, né? Então, além da hidroxicloroquina, acho que alguns outros medicamentos têm sido divulgados como prováveis tratamentos. Eu não gosto de chamar de cura, porque acho que para você falar cura é uma palavra bem mais forte, né? Sim. Então, tem buscado alguns prováveis tratamentos em alguns fármacos que já existem, alguns medicamentos que já existem. Porque eles já existem e o acesso estaria mais fácil do que algo que está em pesquisa, né? Então, nesse campo, alguns medicamentos que são usados como carrapaticida, por exemplo, ou como para o tratamento de verminoses, tanto em humanos como para uso veterinário, eles foram divulgados. E isso levou as pessoas a buscarem as farmácias para tentar conseguir esses medicamentos como uma forma de, se elas ficarem doentes, elas tentarem se resguardar. E como muitos deles estão disponíveis para uso veterinário, em alguns lugares esses medicamentos andaram em falta por conta dessa comoção, algumas pessoas já existem notícias, né, de buscar os medicamentos de uso veterinário, que é pior ainda. Que é pior ainda, né? Nós temos no Brasil a Anvisa como responsável pela avaliação, risco, etc., de medicamentos. E nos Estados Unidos é o FDA, né? É o FDA, isso. Tá. Quais são as posições de um e de outro, a diferença? Fala um pouquinho sobre visão norte-americana, visão brasileira e visão europeia, se você tivesse essa abrangência toda aí. Sobre esses tratamentos, acho que a visão de todas as agências regulatórias mundiais, elas têm sido muito parecidas, né? Porque elas seguem mais ou menos a mesma cartilha. Então, a regulamentação da Anvisa, ela se alinha muito com a regulamentação europeia e também com a americana, e nas duas, esses medicamentos ainda não têm aprovação para o tratamento especificamente da Covid-19. Não está lá jurado o seguinte, isso é o indicado. Não. O que tem desses medicamentos é uma aprovação para o tratamento das doenças aos quais eles foram testados inicialmente. Sim. E, na verdade, essa estratégia de tentar buscar alguma coisa que ganhe tempo com relação a essa aprovação é o que se chama de reposicionamento. Então, há uma tentativa dessas substâncias serem reposicionadas. Mas, frente às normativas que essas agências impõem, não existe uma prova ainda de eficácia e segurança na Covid-19 para o uso dessas substâncias, embora elas tenham sido usadas de maneira off-label. Tá. Eu fiz um levantamento de leigo na internet e vi que tem 150 ensaios científicos no mundo. Tem. Né? Dos sérios, né? De revistas sérias e tal. Né? E percebi que nenhum jura nem A, nem B, nem C. Né? Na tua experiência, essa quantidade, ela é repentinamente muito grande, como jamais aconteceu em outro momento do planeta, quando teve a AIDS, por exemplo? Você consegue fazer um parâmetro dizendo o seguinte, olha, hoje o esforço para descobrir o combate ao Covid é maior do que da AIDS, por exemplo? Olha, você consegue ter porque 150 estudos científicos registrados, eu falei, estudo para... na verdade, estudo clínico. Todo dia aparece estudo clínico novo, né? E para N situações diferentes, né? Para as mais diversas doenças que você pode imaginar. Não posso te dizer com segurança os números, mas eu chutaria aqui que possivelmente em câncer apareçam muito mais do que isso, né? E acho que na época que surgiu a infecção pelo HIV/AIDS, acho que o número de estudos clínicos também, e a comoção gerada, pelo que eu me lembro da época, foi muito parecida ou talvez até maior. Porque, diferentemente, acho que talvez dessa infecção, ela tinha uma característica de causar morte
numa situação bem diferente, Sim, em um sim. público, ou em pessoas muito específicas, Sim. né, à época, e que depois ela se disseminou para todos os tipos de pessoas, Sim, né, sim. e que hoje ela está aí. Eu acho que a gente talvez não ouve tanto falar mais do HIV hoje, né, e de estudos que continuam existindo e buscando esses tratamentos, porque acho que a comoção inicial passou E a sobrevida de 20 anos hoje? e o- 15, 20... e o tratamento se tornou eficaz, né? Embora não Isso. exista uma cura para HIV, Sim. existe um tratamento muito eficaz Sim. que permite com que as pessoas que fazem esse tratamento, às vezes elas vivam a vida inteira de forma plena, sem ter complicações da própria infecção. Sim. Muitas pessoas que são HIV positivas, elas vivem a vida inteirinha e vão morrer lá no final de velhice como qualquer pessoa normal, Sim. porque ela faz o tratamento e monitora de forma adequada. Pode ser que isso aconteça da mesma forma com o Covid, né? Então, a comoção pelos estudos, ou o que a gente vê de estudos surgindo, é uma oportunidade importante porque existe uma necessidade desses tratamentos e alguma hora eles têm que surgir alguma coisa que possa nos ajudar. E nessa linha, pessoalmente, eu acredito ainda que o melhor que vai existir continua sendo a esperança da vacina. Porque a vacina é a melhor forma que a gente tem, por exemplo, que não existe para o HIV, mas que se conseguir para essa infecção, a gente consegue, como a exemplo da gripe, tornar os números menores e a doença mais manejável. Existem doenças que você consegue fazer vacina, e tem doenças, como você citou, HIV, você não consegue fazer vacina. Esse é um tipo de doença que, tecnicamente, dá para fazer vacina? Ninguém tem essa resposta ainda, né? Eu acho que existem possibilidades, porque a forma como o vírus se comporta, né, é muito semelhante a alguns outros vírus já conhecidos. De gripe. Ele não é exatamente igual, mas tem algumas semelhanças. Acho que a dificuldade maior é a capacidade de mutação do vírus, porque ele muda bastante e isso às vezes torna a vacina eficaz, a exemplo do que acontece com a vacina da gripe. Então ela tem que ser atualizada ano a ano. Sim. Possivelmente nós caminhemos para um panorama semelhante a esse também, para o coronavírus. Mas até o momento ainda não existe uma evidência Por forte. exemplo, na vacina, não é vacina, mas o soro antiofídico, se eu bem me lembro, você toma um geralzão quando você não sabe exatamente o que é, para segurar a onda. Confere isso que eu estou falando, para depois você ir no tratamento específico? Ou não? Sim, na verdade, você precisa, no caso do soro antiofídico, quando você sabe qual é exatamente a cobra que causou o acidente, você busca aquele específico. Sim. Quando não, você baseia num pool, né, numa mistura dessas substâncias. Eu acho que para o caso do coronavírus já existe algo parecido com um soro que está em estudo, que é usar o plasma dos pacientes que já foram infectados para tentar tratar aqueles que estão atualmente doentes, né? Sim. Mas isso também não é um tratamento barato e simples de fazer. Porque nesse caso seria individual, né? Sim, sim. Tá bom. Você depende do plasma dessas pessoas, né, do sangue, para aplicar em outras. Eu vou ter que chamar nosso comercial. Na volta você fala mais um pouquinho da expectativa da vacina. Ok. O programa Sustentabilidade de hoje, abrindo espaço para falarmos com luz, né, sobre um tema importante, que é o tratamento do Covid. Até já. Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, falando sobre o Covid, o tratamento, aquilo que você deve e não deve fazer para se defender da pandemia. E para falarmos sobre isso, estamos pegando o conhecimento muito grande de João Paulo Fernandes, que é membro da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Nós falávamos sobre a possibilidade da vacina, né? Alguns dizem que até o final do ano isso seria possível. Qual é o cenário que se tem a opinião neste momento sobre essas possibilidades? Se vacinas produzidas eventualmente nos Estados Unidos poderiam ser fabricadas no Brasil, se teríamos que importar? Dê uma panorâmica sobre isso. Existem vários laboratórios farmacêuticos buscando essa vacina e eu acho que é muito provável que se consiga alguma coisa e pelas notícias que a gente tem ouvido, acho sim que é possível que talvez até o final do ano possa surgir alguma coisa, mas não acho que é garantido. O desenvolvimento de vacinas ele também não é trivial, né? Ele leva bastante tempo, você precisa selecionar
quais são as melhores formas ou o que leva a melhor resposta, né? Porque a vacina ela se baseia no princípio que o seu organismo vai reagir ao que você aplica como vacina e vai desenvolver anticorpos sobre aquilo para combater o vírus. Então, esses antígenos, né, eles precisam ser bem selecionados para garantir que ela seja não só uma vacina eficaz, mas uma vacina também segura, porque a vacina, dependendo se ela não tiver essa segurança garantida, ela pode também causar doença. Sim. Ou causar efeitos colaterais outros nas pessoas. Então, até garantir isso e ter essa certeza com uma boa margem, leva bastante tempo. Então, existem estimativas de que ela pode aparecer talvez até o final do ano ou talvez só o ano que vem. Sim. Supondo que ela apareça até o final do ano como conhecimento científico já aprovado pelos grandes órgãos, tal, não significa que a gente comece a produzir assim. E você acha que pelo aspecto da composição da doença, digamos assim, é possível que o Brasil tenha técnica e capacitação suficiente para produzi-la aqui? Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que nós temos aqui alguns laboratórios com muita expertise, com muita experiência na produção de vacinas. Pode citar. Que são principalmente os laboratórios, tirando as farmacêuticas específicas nisso, sim. Os laboratórios públicos, né, como o Butantan, Farmanguinhos, Fiocruz, e que já têm experiência com isso, né, e que fazem isso muito bem em nível internacional. Então, caso haja a possibilidade de se fazer isso aqui, nós temos certamente capacidade para isso. O que vai haver talvez algum tipo de barreira de regulamentação, dependendo de quem descubra ou disponibilize essa vacina, porque existem as proteções de patentes e que podem dificultar isso. Mas existem alternativas. E que nesse caso vai ser bem discutível isso, né? Possivelmente. Eu acho que assim, existem muitos tratamentos em processo, né, de descoberta, e que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é quanto isso vai custar depois, né? Porque sim, ele pode vir um tratamento conveniente e barato, ou ele pode vir um tratamento muito caro. Mas eu acho que na própria lei de patentes existem mecanismos para você conseguir melhorar esse perfil, considerando que nós estamos numa situação de pandemia, né, e de calamidade pública. Calamidade pública mundial, né? Isso, não é local. E que quando as coisas oferecem ou elas são um benefício à saúde das pessoas inequívoco, você pode, às vezes, contornar essas patentes, como aconteceu com alguns medicamentos para AIDS, por exemplo. João Paulo, quando você falou de antígeno, tal, da vacina, e na primeira parte eu citei o soro antiofídico como exemplo, para você fazer o soro antiofídico, você injeta o veneno no cavalo, né? Ele cria anticorpos e você saca fora o sangue com a defesa orgânica produzida, coitado do cavalo, sofreu uma dor danada, não morreu, ficou lá e tal. Seria um mecanismo parecido? Você vai injetar isto, o vírus em algum ser vivo? Como é que é isso daí? No caso do soro antiofídico, ele é soro, é diferente. O soro, você tira o sangue lá do animal porque ele tem lá os anticorpos. Sim. Então esse anticorpo consegue neutralizar, no caso, o veneno da cobra, ou se fosse nesse caso atual o vírus, fazendo com que você possa se livrar dele mais facilmente. Então ele seria algo quando a pessoa já está doente. A vacina, ela tem um caráter mais profilático, é diferente. Então você seria como se fosse o cavalo que está recebendo a injeção do veneno. Então você receberia um antígeno, que seria um vírus ou atenuado ou partes dele. Sim. E esse vírus dentro do seu organismo provoca a tua reação. Provocaria a sua produção de anticorpos e aí você mesmo combateria esse vírus quando ele entrasse em contato com você no momento ou numa próxima exposição, que é o que você chama de estar imunizado. Sim. E que é o mesmo princípio que a gente pode tentar esperar de quando as pessoas, ou boa parte das pessoas tiverem contato com o vírus, que elas tiverem anticorpo, você consegue ter muitas pessoas imunizadas que acabam protegendo até aquelas que não entraram em contato, que é o que você chama de imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. Interessante. Eu estava lendo um estudo da New England Journal of Medicine, que 58,9% das pessoas receberam a cloroquina, tá? E eles chegaram à conclusão que não havia evidência de melhora. Mas o que me assustou na pesquisa foi o seguinte,
Eles fizeram isso em 1.376 pessoas. Isto é um universo grande para a pesquisa de uma doença? 1.500 pessoas? Fala um pouco sobre isso. Esses estudos que buscam essas evidências são chamados de estudos clínicos, né? Eles têm algumas coisas que devem ser observadas para você ver que tipo de evidência ele traz, o quanto ela é forte ou não, né? O número de pessoas é um deles, né? Então, quanto mais pessoas você consegue ter dentro do estudo, maior vai ser a sua amostragem estatística para dizer com maior chance de que aquilo é ou não uma resposta válida. Esse universo de 1.000, 1.500 pessoas, ele é um universo bem considerável frente a estudos clínicos que a gente vê, mas normalmente a gente não pode se basear em um único estudo. Não, sem dúvida. Né? Então, quando vários desse tipo aparecem, você começa a ter mais segurança, né? E você começa a ter mais dados que você consegue juntar. Estudos com 1.500 pessoas são estudos, considerando individualmente, relativamente com um bom número de pessoas. Um bom número de pessoas. Relativamente grandes. Porque se você pensar quantas pessoas passam num hospital, por exemplo, numa unidade de tempo, 1.500 pessoas é bastante considerável. É uma boa comparação, referência. Exato. E se a gente vê o número de pessoas infectadas, por exemplo, pelo coronavírus em 1, 2 ou em um mês, em um dia, 2 dias ou em um mês, você vai ver que esses 1.500 pessoas é uma boa porcentagem disso. Né? Não é enorme, mas é uma boa porcentagem. Sim. Dá para se formar uma opinião ou início de consciência, de opinião, digamos assim, através do estudo desse. E vários estudos de 1.500, porque eu notei que era um número muito parecido. Eu vi outro com 1.370 e tantos e tal, e eu fiquei um pouco preocupado que o número não fosse representativo. Para você ter ideia, os estudos iniciais com a cloroquina, esses que eu mencionei, acho que até é importante dizer, era muito menos do que isso. Eu não lembro exatamente o número de pessoas, mas acho que não chegava a 50, se não me engano. Olha. E isso gerou essa comoção toda. Sim. Por isso que a gente, até como farmacêutico e membro da associação, acho que é importante dizer de que não existe essa evidência forte de que a cloroquina cura ou trata a doença. Até o momento, as evidências que a gente tem observado desse e de outros estudos, como esse que você mencionou, é que a evidência de tratamento ou de eficácia da hidroxicloroquina no Covid é muito, muito baixa. Sim. O que existem é pacientes que estavam tomando a hidroxicloroquina e que se curaram, mas não existe nenhuma evidência forte para dizer que eles foram curados pela hidroxicloroquina. E não dá para fazer, tirando o aspecto de custo, não vamos discutir, né? Porque, por exemplo, quando se discute vacina contra o câncer, né, ou alguns tratamentos alternativos, você pode continuar tomando quimioterapia, tá? E tomando o remédio da vovó, de chá de beterraba com açúcar, que vai fazer bem. Beleza, ok. Não existe essa possibilidade de você ter 2 tratamentos e você não entra no campo da discussão? Na verdade, o que se tem feito na prática é basicamente isso, né? O tratamento que existe hoje, considerado eficaz para tratar a doença do Covid, é o tratamento de suporte, né? É manter o paciente controlado, com uma saturação de oxigênio, com respiração adequada, manejando lá como é que está a resposta imunológica dele, se ele está combatendo ou não, e tratando as complicações que ele tem. E normalmente, se isso for bem feito e não tiver problemas, as pessoas conseguem se curar e ficarem bem. Claro que vão existir as mortes, né? Porque sempre existem pessoas que não reagem bem, mas esse é o tratamento que nós temos hoje. Quando você adiciona um componente, por exemplo, um medicamento que você não sabe se é ou não eficaz, você pode oferecer benefício, mas você pode oferecer risco também. E, de repente, essas pessoas terem alguma complicação devido a esse tratamento que não era esperado. E que, dependendo da situação, se ocorrer uma associação entre esses fatores, pode ser mais complicador ainda. A maior importância desses estudos, eu acho que é principalmente, quando você associa, é principalmente verificar se existem essas interações. Por exemplo, uma das pessoas, ou do grupo de pessoas que é muito afetada pela doença, são as pessoas que têm problemas cardiovasculares. E alguns fármacos, como por exemplo a hidroxicloroquina, pode causar alguns problemas cardíacos em pessoas suscetíveis. E isso pode se tornar um fator complicador para uma pessoa que já participa desse grupo de risco. Então isso tem que ser bem avaliado. Mesmo o chá da vovó, por mais que a gente ache que ele não causa nada, ele pode trazer alguma complicação também. Existem plantas que são extremamente tóxicas e que, se a pessoa fizer um chá por conta de alguma notícia que surgiu do vizinho, pode oferecer um risco muito grande. Então, acho que a gente tem que sempre avaliar essas informações com muita cautela e, de preferência, perguntar para alguém que tenha informação sobre isso de forma mais científica.
Beleza. Nós estamos chegando já ao final da nossa entrevista. Quero te agradecer muito. Quero, antes de encerrar, agradecer a Blanche Amancio, que indicou essa pauta muito bem construída com uma pessoa que entende bastante do assunto. Tá? Suas considerações finais, deixe uma mensagem para o público que nos assiste. Eu acho que é importante a gente dizer que nós, como associação, estamos abertos a ajudar com a divulgação de informações. Se houver dúvidas sobre possíveis notícias que chegam, possíveis tratamentos que têm sido avaliados, pode nos contactar, que a gente tem o prazer de dar essas informações. Acho que até a nossa obrigação social como farmacêuticos e como pessoas que trabalham na área que somos. E acho que deixar uma recomendação importante para a população é que não use nenhum medicamento sem o aval de algum profissional de saúde, seja ele o seu médico que está manejando, ou seja o farmacêutico na farmácia que você foi comprar, ou seja qualquer outro profissional de saúde, para não se colocar em situações de risco inadvertidas e desnecessárias. João Paulo, obrigado por ter vindo. Tá? Obrigado a você pelo oportunidade. O programa Sustentabilidade encerra mais este conteúdo para você, amigo e amiga que acompanha o nosso programa há um bom tempo aqui na TV Grande ABC. Fica a sugestão, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas pode informar melhor para você tratar do Covid e da sua vida. Um grande abraço e até quarta-feira que vem, novo horário, 15 horas. Até lá.